Olá pessoal, aqui é o professor Rovian e neste vídeo eu quero falar sobre dois assuntos com vocês. O primeiro é sobre mim e por que eu acredito que você deve começar a usar o YouTube como uma plataforma para divulgar a sua marca pessoal ou a da sua empresa. E o segundo tema é quais estratégias você deve utilizar para implementar e garantir o sucesso do seu canal. Então, vamos lá! Como eu já falei antes, meu nome é Rovian e eu realmente sou professor já há alguns anos. Eu sou formado em administração e tenho mestrado também na área de administração. O primeiro tema que eu quero debater com vocês é a razão de eu ter criado este canal, que são provavelmente as mesmas razões pelas quais você deveria criar o seu canal. Eu tenho atuado em diversas áreas ao longo dos anos, mas especialmente com empreendedorismo e inovação. E cheguei à conclusão que muitos de vocês talvez já saibam que as pessoas e as empresas devem investir mais na divulgação da sua marca através de vídeos. Atualmente existe um grande fenômeno em relação à criação de conteúdo em vídeo. E para vocês terem uma ideia, o site mais visitado no mundo hoje é o Google, e o segundo é o YouTube, e em terceiro está o Facebook. Em média, as pessoas ficam 20 minutos no YouTube e metade desse tempo no Facebook. Mais recentemente, eu tenho atuado também na área de vendas, tanto como vendedor e também como professor de vendas e marketing digital. E este trabalho me fez perceber que existem diversas pessoas que deveriam estar criando seu canal ou melhorando suas estratégias de divulgação no YouTube, inclusive eu. Além disso, existem outros motivos para criar um canal. Se você já é um YouTuber e tem como principal objetivo crescer o seu canal, você deve investir na criação e consolidação de uma marca. Vamos ver um exemplo. O canal oficial da Galinha Pintadinha tem apenas 46 vídeos, mas tem quase 12 milhões de inscritos e mais de 8 bilhões de visualizações. Hoje ela é uma marca muito forte e com certeza a maior parte do dinheiro que eles ganham não vem do YouTube, mas podemos ter certeza que essa mídia auxiliou e ainda ajuda ela a divulgar o seu conteúdo e conquistar cada vez mais seguidores. Um outro exemplo que talvez vocês conheçam é o Authentic Games. Ele tem um foco muito claro e para quem se interessa no jogo Minecraft sabe que ele é referência nesse assunto. E existem diversos canais que são referências sobre seus temas e parte disso porque eles investiram tempo na criação de uma marca. Um segundo motivo para você criar o seu canal é a possibilidade de gerar renda adicional. Se você já tem um trabalho, eu ainda assim recomendo que você crie o seu canal imediatamente. Essa é uma das minhas razões para criar o meu canal. E se amanhã ou depois eu não tiver um trabalho, vou viver de quê? O YouTube pode ser a âncora para me ajudar em um momento difícil. Quer outro motivo? A geração dos millennials em diante já passa mais tempo vendo vídeo no YouTube do que na televisão. Ou seja, se sua marca não está no YouTube, você praticamente não existe. Então, em resumo, pessoal, se você é um YouTuber, você deve se comportar como uma empresa. E se você é uma empresa, então deve conduzir o seu canal como uma marca. Entendido? Espero que tenha conseguido convencer vocês de por que é interessante entrar nessa onda de vídeos e começar a criar conteúdo imediatamente. Se você ainda tem dúvida, vamos debater esses assuntos nos comentários. Mas a partir de agora, nós chegamos no segundo tema que eu quero conversar com vocês. Se você decidiu criar o seu canal hoje, ou se quer melhorar o canal que você já tem, então você tem que ter uma estratégia bem clara em mente. Nesse segundo tópico, nós vamos definir qual vai ser a sua estratégia. O primeiro passo é separar o que é estratégia do que é tática no YouTube. As táticas que são utilizadas no YouTube e que também são importantes são, por exemplo, que título você vai escolher para o seu vídeo, a miniatura que você vai usar, os metadados que você utiliza, como por exemplo a descrição, as palavras-chave e outros detalhes do seu conteúdo. Todas essas táticas são importantes, mas se você não tiver uma estratégia mais ampla, o sucesso pode não vir. Um outro ponto, antes de falarmos de estratégia, é que ela precisa do seu envolvimento. Primeiro você tem que se dedicar a preparar a sua estratégia, e ela pode demandar algum tempo. E aí depois de preparar a sua estratégia, você tem que executar ela. Se você gastar seu tempo planejando e não colocar isso em prática, você só perdeu o seu tempo. Então, pega um caderno, uma folha, o celular, algo onde você possa anotar e vamos elaborar
a sua estratégia a partir de agora. A primeira etapa da sua estratégia é compreender qual tipo de conteúdo você vai produzir. Isso é importante porque, sabendo o seu conteúdo, você vai saber quem é o público que tem interesse nos seus vídeos. E segundo, porque você vai precisar ter consistência. Vamos abordar mais a fundo estes dois temas. Se você não souber o tipo de conteúdo que quer oferecer, não vai ter como saber quem são as pessoas que vão ter interesse no seu conteúdo. E aí, você não sabe do que elas gostam, que tipo de conteúdo elas procuram, se elas querem tirar alguma dúvida com o seu vídeo ou apenas estão buscando entretenimento. Se você não tem ideia do conteúdo que quer produzir, aqui fica uma dica. As 4 principais categorias mais visualizadas no YouTube são comédia, música, entretenimento e como fazer as coisas. Mas existe espaço para todo mundo, o que nos leva ao segundo item sobre definição do seu conteúdo, que é a consistência. Consistência significa que você vai publicar conteúdo com um foco muito claro. Um exemplo de sucesso e que todo mundo comenta é o do Lucas Neto. Mas não é apenas porque ele escolheu o público certo. Se você acessar o canal dele, vai ver que ele tem consistência nas publicações que ele faz. O conteúdo dele é para crianças de 3 a 9 anos e ele não foge desses temas. Você não vai encontrar no canal dele um tutorial de como trocar o pneu do carro, porque não é o foco dele. Outro exemplo é o Peter McKinnon, que é um youtuber do Canadá que tem como foco ensinar a sua audiência sobre filmografia, ou seja, fazer vídeos de melhor qualidade. Ele conseguiu 1 milhão de inscritos em 9 meses e atualmente já está com 2 milhões. Existem diferentes exemplos de sucesso. A minha recomendação é que você acesse esses canais de sucesso e olhe os diferentes conteúdos dessas pessoas. Você vai descobrir que elas publicam sempre sobre o mesmo tema. Focar em um tema é ao mesmo tempo o acerto de alguns youtubers e a falha de outros. Então, pessoal, anote aí. Sua primeira estratégia é definir o assunto que você vai falar nos seus vídeos e seguir com esse tema em todo o canal. Beleza? Vamos adiante. Chegamos à segunda etapa da sua estratégia, que é conhecer o seu público. Em marketing, a gente chama essa etapa de segmentação. Definir o seu público vai garantir que você está criando conteúdo que interessa para eles. Sabe quando as empresas falam que querem entender melhor o cliente? O primeiro passo que elas têm que fazer é entender do que o cliente precisa. Senão, elas não vão conseguir atender melhor esse cliente. E com o seu canal não é diferente. Se você quer criar um canal de jogos, deve pesquisar quais jogos estão sendo mais jogados pelo seu público. Um outro exemplo. Se o seu público tem interesse em beleza, então você deve saber quais são as tendências em relação a maquiagem, cabelo, moda e todos os conteúdos relacionados. Se o seu canal é um vlog, você deve falar sobre temas que são de interesse do seu público. Vamos ver um dado que pode lhe ajudar com essa definição. Geralmente, as pessoas acessam o YouTube por diversas razões, mas as principais delas são para consertar algo, para aprender algo novo ou resolver um problema e por entretenimento, para passar o tempo. Então, se a gente pensar no seu canal de jogos, no seu canal de beleza ou no seu vlog, muito provavelmente o seu público está tentando aprender algo com você. Ou, pelo menos, esperando que você seja capaz de entretê-los por um tempo. Uma dica é você acessar os canais que são similares ao seu e tentar descobrir sobre o que esses youtubers estão falando. Você pode até ler os comentários dos vídeos desses canais e ver se alguém está pedindo vídeo sobre alguma coisa específica que você poderia criar. Lembre que você não está criando conteúdo para você. Você pode ter uma dúvida sobre algo e decidir criar um vídeo. Mas se ninguém estiver interessado nesse assunto, você provavelmente está gastando energia em algo que não interessa aos outros. Em resumo, nossa segunda estratégia é: entenda o seu público e entregue valor para ele. E agora que você já sabe do que vai ser o seu canal e conhece o seu público, a terceira etapa da sua estratégia no YouTube é pensar na construção da sua marca. Em marketing, a gente pode chamar isso de posicionamento. Sua marca não precisa necessariamente ter um logotipo ou um nome impressionante ou pomposo. O seu canal do YouTube pode ser simplesmente o seu nome, mas é preciso que você tenha uma posição bastante clara sobre a sua marca. Isso significa que, se você criar um canal de beleza, não vai gravar os seus vídeos como se estivesse recém saído da cama.
Se você vai criar um canal de culinária e vai gravar na sua cozinha, eu esperaria que ela estivesse limpa. Cuidado com as imagens que você escolhe para colocar no seu canal, assim como o conteúdo dos seus vídeos. Se o seu canal é sobre jogos, não vai criar um vídeo falando do final de semana que você passou nos seus avós. Um ponto importante da construção da marca é verificar se o nome do seu canal já existe. Eu já publiquei um vídeo que pode ajudar você a escolher o nome do seu canal e a verificar se esse nome já existe, inclusive em outras mídias sociais. Eu recomendo que vocês vejam. E durante a construção da sua marca, pense também na foto da capa, na sua foto ou na logomarca que você vai usar, na descrição do seu canal. E eu recomendo que você seja bem objetivo com relação a isso. Esses detalhes fazem parte do processo de construção da marca e da mensagem que você quer passar para o seu público. Se você vai criar aquele canal de beleza, você pode simplesmente descrever o seu canal como um canal para ajudar você a ficar mais bela ou belo no seu dia a dia. Já um erro na descrição seria você criar um canal de beleza e colocar um canal com tudo sobre mim, sobre maquiagem, minhas viagens, dicas de beleza, como foi meu dia no trabalho, etc, etc, etc. Veja que se perde completamente o foco. As pessoas simplesmente não vão saber o que vão encontrar no seu canal. Em resumo, a terceira estratégia é garantir que o seu canal tenha um foco bem claro para assegurar a criação de uma marca forte. A criação de uma marca pessoal pode demorar um tempo, mas se você se mantiver consistente e atendendo o interesse do seu público, ao longo do tempo, todos vão conhecer você pelo que sua marca representa para eles. Legal? Vamos à quarta estratégia do seu canal, que é a regularidade de conteúdo que você cria. Eu tenho visitado alguns canais que o pessoal pede para dar uma força e adivinha o que eu encontro? A pessoa tem um vídeo de 2 horas atrás, um vídeo de 1 mês atrás e 2 vídeos de 3 anos atrás. Como é que essa pessoa tem coragem de pedir ajuda para o canal dela? Por que eu iria me inscrever em um canal que publica 2 vídeos por ano? Então vocês podem me dizer, então eu devo publicar um vídeo por dia? Não. Com certeza você vai se cansar nas primeiras semanas. A criação de conteúdo de qualidade envolve tempo para preparar o conteúdo, tempo para gravar os vídeos, tempo para fazer edição, para criar a miniatura, criar a descrição, divulgar o seu canal, divulgar os seus vídeos, entre várias outras atividades. O que você precisa fazer para ter consistência é estabelecer uma agenda de divulgação de conteúdo. Minha sugestão é que você começar com um vídeo por semana. Em um ano você vai ter 48 vídeos no seu canal. E isso é muito conteúdo. Mais do que o da galinha pintadinha. Eu sei que mesmo um vídeo por semana pode ser corrido, então uma dica que pode funcionar é planejar o seu conteúdo de 4 semanas e gravar tudo em um único dia. Depois você lança um vídeo por semana, ou seja, você reserva 2 ou 3 dias por mês para criar seu conteúdo e tem material para um mês inteiro de publicação. Mas o mais importante é, seja objetivo com a sua agenda e não perca seus prazos. Essa estratégia que vai garantir a sua regularidade para o seu canal e vai permitir que o seu público se mantenha interessado com conteúdos novos toda semana, beleza? Bom pessoal, eu sei que o vídeo está longo, então para não perder o foco, vamos fazer um resumo do que a gente viu. Primeiro, crie hoje mesmo o seu canal no YouTube. Segundo, elabore a sua estratégia com base nesses 4 tópicos. Número 1, defina o seu conteúdo. 2, defina o seu público e o que é interessante para eles. 3. Mantenha o foco para criar uma marca forte, seja sua marca pessoal ou da sua empresa. E 4. Tenha regularidade na publicação dos seus conteúdos. Tente começar com um vídeo por semana, que já é bastante coisa. Feito? Se você tiver alguma dúvida sobre essa estratégia, a gente pode debater ela nos comentários. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se não gostou, dislike. E se inscreva no canal para ver os novos vídeos toda semana. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.